meus amigos, tudo bem? Professor Luiz Matemático voltando com mais uma aula do nosso curso que é mirado no Enem. Então, vamos lá. A gente vai dar uma continuidade ao conceito de razão. Só que agora a gente vai falar sobre o conceito de razão entre duas grandezas. E hoje vamos trabalhar, quer dizer, nesta aula, vamos trabalhar com a razão entre duas grandezas de mesma espécie. Que nada mais é do que o quociente entre números que expressam as mesmas medidas, né? Que expressam suas medidas. Na verdade, essas suas medidas, elas são tomadas em unidades iguais. Então, é por isso que é de mesma espécie. Então, a gente está falando de, por exemplo, quilômetro e metro. Elas são de mesma espécie e as unidades são diferentes. Então, nosso objetivo é tratar essa grandeza transformando-as em unidades iguais. É por isso que eu coloquei aqui tomadas em uma mesma unidade. Então a gente usa ela para fazer, por exemplo, uma comparação em um mapa. Então a gente pega e trabalha, se eu quiser comparar duas cidades, duas áreas entre duas cidades, né? Mais ou menos escala, né? Mas não chega assim uma escala porque eu estou comparando a a área dessas duas regiões. Então, por exemplo, uma área esteja em quilômetros quadrados e outra em metros quadrados. Então, para eu fazer essa comparação, eu tenho que transformar as duas ou em quilômetros quadrados ou as duas em metros quadrados. Mas isso é um assunto para a gente olhar, né? Quero que você venha aqui para a minha tela para a gente responder duas questões do Enem que são muito importantes e o nosso curso é baseado em questões somente do Enem. Então, vem aqui para a minha tela e vamos lá resolver. Então, a primeira questão que eu trouxe para vocês aqui foi uma prova que foi retirada, uma questão, né, que foi retirada da prova do Enem de 2009, né? A questão diz o seguinte: técnicos concluem mapeamento do aquífero do Guarani. O aquífero do Guarani localiza-se no subterrâneo dos territórios da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com extensão total de 1.200 quilômetros quadrados, dos quais 840 mil quilômetros quadrados, na verdade 1 milhão e 200, né, quilômetros quadrados, e nos quais 840 mil estão no Brasil. O aquífero armazena cerca de 30 mil quilômetros cúbicos de água e é considerado um dos maiores do mundo. Na maioria das vezes em que são feitas referências à água, são usadas unidades de metro cúbico e litro. Bom, essa informação é importante, visto que ele está falando do armazenamento de água e ele diz aqui que está fazendo, que usa metros cúbicos e litros. Então, a gente tem uma informação aqui, ó, em quilômetros cúbicos e uma outra informação que a gente vai ver aqui, ó, e nas unidades já descritas. A campanha de saneamento básico do estado de São Paulo divulgou, por exemplo, um novo reservatório cuja capacidade de armazenagem é de 20 milhões de litros. Então, essas duas informações, milhões de litros e 1.000 quilômetros cúbicos de água. Aí ele vem com a resposta, com a pergunta. Comparando as capacidades do aquífero do Guarani e desse novo reservatório da Sabesp, a capacidade do aquífero do Guarani é. Então veja que aqui a gente está fazendo uma comparação entre duas grandezas de mesma espécie. Quais são essas espécies? Ele está falando da quantidade de água em litros, né? Ah, Luiz, mas só que uma está em quilômetros cúbicos e a outra está em litros. Elas são da mesma espécie? São sim, elas são da mesma espécie, porque eu consigo transformar a que está em quilômetros cúbicos em litros ou a que está em litros em quilômetros cúbicos, que na verdade é o que a gente vai fazer. Se você observar, a comparação ela deve ser feita, né, de mesma espécie, ela tem que ser feita em mesma unidade, como foi dito para vocês. Agora, um instantinho atrás. Só que tem um detalhe, eu tenho quilômetros cúbicos, então eu tenho que transformar essa informação em litros, para que eu possa fazer a razão, ou seja, a divisão. Então vamos lá. Só para vocês lembrarem um pouco da tabela, eu tenho quilômetros cúbicos. Quem lembra disso? Quilômetros cúbicos. Eu tenho hectômetros cúbicos. Eu tenho decâmetros cúbicos, metros cúbicos e decímetros cúbicos. Que decímetros cúbicos a gente viu que um decímetro cúbico vocês sabem, equivale a 1 litro. Então, como a gente quer transformar isso em litros, a gente vai colocar aqui, ó, 30 mil quilômetros cúbicos. E aí, como são tridimensionais, né, 3 casas, eu vou adicionar 3 zeros a cada uma.
e vou colocar essa informação em notação científica. Então, eu tenho aqui 3, 6, 9, 12, 15, 16 zeros, né? Então, isso aqui em notação vai ficar 3 vezes 10 elevado a 16. E se eu quero fazer uma comparação com 20 milhões de litros, então, só escrevendo aqui, ó, 20 milhões, né, de litros, isso aqui vai dar 2 vezes 10 elevado à sétima. Então, feita a comparação, se eu dividir aqui 3 por 2, vai dar 1,5. E aí, propriedade de potência, né? 16 menos 7, isso aqui vai dar 9. Então, a capacidade é 1,5 vezes 10 a nona. Então, a resposta correta dessa questão seria a letra E, como você pôde observar aí. Então, veja que é uma questão de comparação entre duas grandezas de mesma espécie que caiu na prova do Enem do ano de 2009. Vamos avançar um pouquinho e vamos ver uma outra questão que também caiu no Enem, só que essa agora no ano de 2014, um pouco mais recente. Ela diz o seguinte: durante uma epidemia de uma gripe viral, o secretário de saúde de um município comprou 16 galões de álcool gel. Apesar de ser em 2014, uma questão extremamente atual, né? Em 4 litros de capacidade cada um, para distribuir igualmente em recipientes para 10 escolas públicas do município. O fornecedor dispõe à venda diversos tipos de recipientes com suas respectivas capacidades listadas. Aí está aqui as 5 tipos, né, de recipientes. O secretário de saúde comprará recipientes de um mesmo tipo, de modo a instalar 20 deles em cada escola, abastecidos com álcool em gel em sua capacidade máxima. Então ele quer que a quantidade de gel que ele vai comprar, né, aqueles 16 galões de 4 litros cada um, que são em 10 escolas, ele seja dividido por 20 pelas 20 escolas e tenha a maior capacidade possível e não pode sobrar, né, de uma vez só. Que tipo de recipiente o secretário de saúde deve comprar? Então, apesar de ser uma questão em que a gente vai fazer uma comparação da quantidade de álcool gel com os recipientes, mas a gente tem um comando aqui de dificuldade um pouquinho maior, porque a gente tem que prestar atenção na quantidade de álcool gel. Então, repare, ele vai comprar 16 galões e cada galão tem 4 litros de capacidade. Então, vamos ver quantos litros de álcool gel ele vai comprar. 16 vezes 4, 64 litros. Então, ele vai comprar 64 litros de álcool gel. Só que para distribuir igualmente entre as 10 escolas. Então, como ele diz, ó, de um município comprou galões com 4 litros de capacidade cada um para distribuir igualmente entre as 10 escolas públicas do município. O fornecedor dispõe à venda diversos tipos de recipientes. Então, olha só, eu tenho primeiramente 64 litros de álcool gel e ele vai comprar e vai distribuir para as 10 escolas. Então, vamos lá. São 10 escolas, então eu vou dividir isso aqui por 10, 60, para ver quantos litros vai para cada uma, tá? Então, vamos lá. 64 dividido por 10, isso aqui já é bem intuitivo. Vai ficar 6,4 litros para cada escola. Então, a gente já sabe que ele vai distribuir 6,4 litros para cada escola. Só que tem um detalhe. São 20 recipientes em cada escola. Então, eu tenho que pegar esse valor aqui, de 6,4, e ainda assim dividir para cada escola. E aí eu vou colocar aqui, ó, vou fazer uma comparação de 6,4 dividido por 20 escolas. Então, eu vou igualar as casas decimais, tá? Vai ficar 64 dividido por 200. E aí, vamos lá, vamos fazer essa divisão. 64 dividido por 200, né? Eu vou colocar 0, aí eu vou fazer 640 dividido por 200, isso aqui vai dar 3. 3 vezes 200 vai dar 600, né? Tirando aqui 40, aí 0 por 200 vai dar 2, então isso aqui vai dar 400, resto 0. Logo, os recipientes, né, vão ter 0,32, ou seja, na verdade ele se iguala aqui, ó, a 0,320 litros, que na verdade são 320 ml. Então, o recipiente que a gente vai usar é o recipiente
3. E aí a gente fecha essas duas questões do Enem que são feitas com comparação de mesma grandeza de mesma espécie.